Fala meus caríssimos, aqui é o Nero, e pro vídeo de hoje, vamos analisar a habilidade em artes marciais de um dos melhores lutadores da Marvel. Então vamos ver o poder de combate do Capitão América, mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, agora bora pro que interessa. Depois de receber o soro do super soldado, o personagem foi ensinado a lutar pelos melhores instrutores em combate do exército, e o Steve se mostrou consistentemente um dos melhores lutadores da Marvel. O que define o estilo de luta do Capitão é que ele é bem acrobático, muito analítico e estratégico ao ler os movimentos dos seus adversários. Ele calcula cada movimento tanto dele como do seu oponente para ser o mais eficiente que pode, mas o Vingador prefere neutralizar seus inimigos e só os finaliza se necessário. Não é incomum e nem muito difícil ele derrotar grupos de agentes bem treinados e armados. Às vezes eles são atingidos pelo herói sem terem tido chance de acertá-lo, e o Rogers também sabe sobre pontos de pressão. Além disso, o Capitão é extremamente habilidoso e preciso ao usar seu escudo. Ele consegue acertar vários oponentes de uma vez ao fazer seu escudo dar ricochetes. Independente da complexidade dos ângulos, o Steve consegue atingir seus alvos. Durante um treino ele até apagou e acendeu um isqueiro com o escudo. A precisão necessária para isso é insana. O herói é tão sinistro lutando que, graças à sua técnica e análise aguçadas, ele peita super-humanos na pura trocação. Claramente não vence qualquer ser aprimorado, mas ainda pode dar uma dor de cabeça até para quem é mais forte que ele. Quando lutou contra o King através de uma projeção tecnológica no espaço, o vilão observou como o Capitão conseguiu lutar com maestria num ambiente onde vários levam décadas de treino para alcançar o mesmo nível. Já em lidar com personagens famosos, o Steve já derrotou o próprio Rhino, o inimigo brutamonte do Homem-Aranha. Aqui o Rogers aproveitou que eles lutavam num ambiente fechado de um prédio em colapso, e se esquivou dos ataques do Rhino até ele cansar, o que foi rápido já que tinha pouco ar onde eles estavam e o único lugar por onde o vilão transpirava era pelo rosto. E como essa é a área sem blindagem do seu corpo, o herói esperou o momento certo para dar um chute certeiro na cara do Rhino e mandou ele pra lona. Aqui, é meio difícil aceitar que não tem pelo menos um pouco de protagonismo do lado do Vingador. Até o Homem-Aranha passa aperto com o Rhino, isso porque o cabeça de teia é mais poderoso que o Steve, mas a inteligência em combate demonstrada aqui ainda é mérito dele. O Capitão também encarou sozinho Kang, o Conquistador, enquanto o vilão usava uma espada, o Vingador usava seu escudo. Aqui eles começam nivelados e o King realmente tem alguns momentos onde surpreende seu adversário. Só que o Steve não suporta quando o Conquistador começa um monólogo recheado de delírios de grandeza. Daí o herói dá um basta e nocauteia o King como ele merece. Durante a Guerra Civil, o Rogers também peitou o Homem-Aranha, isso enquanto o Peter usava a armadura aranha de ferro que o Stark deu para ele. E mesmo assim o cabeça de teia se sentiu na desvantagem, dizendo que os movimentos do Patriota são muito fluidos e precisos. O Aranha até faz a jogada esperta de manter distância e prender o escudo do Capitão com as teias, e só depois percebe que, se lutar realmente como se fosse uma aranha, podia ter alguma vantagem real, mas eles são interrompidos porque o Steve precisa socorrer seu time no meio da luta. Esse confronto tem uma variável importante que é o fator emocional. O Homem-Aranha e o Capitão América se respeitam demais para lutarem até o fim, mesmo quando estão bravos eles ainda se seguram, mas é relevante o Vingador ter batido de frente contra nosso amigão da vizinhança. Durante a Guerra dos Vingadores contra os X-Men, o herói também lutou contra o Gambit, que mesmo não sendo o melhor lutador dos mutantes, ainda é um cara bem treinado e difícil de peitar. Aqui o Remy até manteve distância e usou seus poderes de forma bem inteligente ao energizar tanto o escudo quanto o traje do Capitão. O problema é que, depois de danificar o uniforme do Vingador, o Steve perdeu a paciência e disse que o Remy tinha sua total atenção agora, avançando de forma implacável contra o mutante sem dar a chance dele se defender, e nocauteou o Gambit com um murro certeiro. No passado, o Rogers também teve seus desentendimentos com o John Walker, o agente americano. Em um deles, o Walker estava como Capitão América e o Steve usava um traje preto e vermelho. Eles começam equilibrados e o John até tem um momento de vantagem onde imobiliza seu oponente, mas o Steve pensa rápido e consegue dar um ataque surpresa mesmo estando preso, e derrota o Walker. Até num confronto mais recente e breve, o Capitão derrubou o agente americano em 4 movimentos. Em quadrinhos mais recentes, o Rogers lutou contra a Elektra durante uma batalha generalizada, e ela chegou sem dó já atacando o Vingador com seus sais, mas como era uma pancadaria geral, ela também foi pra cima do Pantera Negra, que atordoou a ninja até o Capitão voltar para terminar o que eles começaram, com o Steve vencendo sua oponente em poucos movimentos. No passado, enquanto o Vingador estava sob os efeitos de uma substância que deixava ele agressivo, ele também peitou o próprio Demolidor, que nota como o Capitão tá lutando de forma mais brutal e sem se segurar tanto. Aqui o Demolidor mais dribla alguns golpes e mantém a distância, nas vezes que ele acerta o Patriota não tem tanto efeito, e o demônio de Hell's Kitchen acaba derrotado depois que o Rogers decide dar um basta com 2 golpes certeiros. O homem sem medo tentou mas foi pro chão.
Durante um treino amistoso com o Shang-Chi, o artista marcial inicialmente teve vantagem e derrubou o capitão em poucos movimentos, mas quando o Roger se recupera, ele mostra que aprende com seus erros e também derruba o Shang com a mesma eficiência. O Steve também já lutou com o Wolverine depois que o Logan tinha feito uma aliança, muito a contragosto, com o Barão Zemo, e aqui o Patriota descontou todo o sentimento de traição que ele sentiu pelo mutante. Verdade seja dita, o Logan até ataca de volta, mas a gente já viu ele lutar mais sério. Aqui o Wolverine não tá a todo vapor porque ele se arrepende de ter traído a confiança do capitão. O Rogers até acaba dominando o mutante, mas quem encerra mesmo o confronto é o James Barnes, que deu uma de sniper e derrubou o Logan com um disparo fatal. Lesão essa que foi obviamente curada pela sua regeneração avançada. E por último, o Vingador peitou o treinador pelo menos 2 vezes. No primeiro confronto, o Steve cai pra porrada sem seu escudo clássico, ele vai no braço mesmo, e mesmo que acompanhe seu adversário, o treinador não tá pra brincadeira e imobiliza o herói. Porém, nessa hora o Patriota mostra que mesmo não tendo seu escudo clássico, ainda tinha seu escudo de energia, surpreendendo o vilão e lançando ele pra fora da ponte onde lutavam. Só que o treinador não cai sozinho e puxa o Steve também, e eles terminam a luta caindo na água. Não é um desfecho muito satisfatório, mas é um empate. E no segundo desentendimento deles, aqui o tom da luta é realmente mais sério e o capitão já sente o perigo que corre, porque o mercenário começa atingindo ele com uma flecha que contém alguma substância. Ao longo da luta o Steve sente que tá ficando mais lento, ele até se mantém firme, mas o treinador tá jogando sério e mantém um ritmo esmagador, ao ponto de ficar a um movimento de finalizar o herói com uma espada. Porém, o Rogers consegue se defender e diminuir a proximidade entre eles, o que funciona só por um tempo. Mas, quando ele escuta que a Sharon Carter, seu interesse amoroso, tá em perigo, o capitão decide dar um basta e começa a atacar de forma mais precisa e brutal. O treinador até perde o ritmo da luta e é rapidamente imobilizado, sendo nocauteado por uma gravata do herói. Sim, aqui fica um pouco da impressão que o Steve venceu pelo poder do amor, mas não tira o mérito dele. Enfim, minha gente, é isso. Vimos como o personagem é realmente um lutador de alto nível. Não é um personagem qualquer que bate de frente com Steve Rogers. O Capitão América é pelo menos um dos 5 melhores combatentes da Marvel, isso sendo um humano entre deuses. Por hoje ficamos por aqui. Antes de ir, se inscreve e deixa o like. E até a próxima. Valeu e falou!